Sabe o que é engraçado? Nessa discussão de terra plana e globo, tal, terra esférica, o Olavo expôs de uma só vez a miséria intelectual de todo mundo, né? Porque, cara, ele não está falando que a Terra é plana. Ele está falando que existem argumentos dos terraplanistas que, cara, você vai ter muita dificuldade de responder. Tem um em particular que eu já desafiei um cara, um cara doutor em física, e que é em dias com nuvens, mas não totalmente nublado, em que você vê lá o caminho dos raios do Sol divergindo, claramente. Aquela base deve ter o que? Menos de 1 quilômetro, onde os raios batem no chão, nos prédios. Poucos quilômetros. O ângulo dos raios. Isso remete a uma regra de três simplíssima que diria que o Sol está a poucos quilômetros de altura. E não aqueles 150 milhões de quilômetros que parece que está mesmo. Como é que você responde um argumento desse, uma pergunta dessa? É uma pergunta que nada tem a ver com a afirmação sobre o formato da Terra. Ele te pergunta: o Sol pode estar tão longe assim, se este fenômeno é possível? O que é que está por trás disso? Claro, existe a resposta para isso, é uma resposta belíssima, interessante pra caramba, mas eu digo que como professor de física e de fazer essa pergunta para outros professores de física e de engenharia, as pessoas fogem da pergunta. O que é muito evidente assim no trabalho do Olavo, em toda a sua vida de estudo, é a abertura que ele tem para todas as teses. Isso é muito claro. E tem que ser assim, uma vida de estudo sincera, ela tem que ser assim. Você não pode ter preconceitos imediatos com relação a nenhum tipo de conhecimento. E é óbvio que ele não é terraplanista, mas diante de alguns experimentos ele se abre para aquilo, para uma análise diferente a respeito de como é estruturada a geografia. É uma coisa muito básica, na verdade, de se pensar e de se perceber. E tem também uma falta de sutileza de linguagem, de compreensão, como é que é a atividade intelectual, né? Porque às vezes o cara tá pegando uma objeção, se interessando no meio de um processo de tentar entender, aí você já pega aquilo, não, o Olavo concluiu que, né? É uma coisa que às vezes é uma coisa ali pontual, que ele se interessou por uma coisa específica, que pode abrir para uma discussão, e aí não, aquilo ali já está definitivo, o Olavo concluiu que a Terra é plana, etc. Ou seja, tem uns saltos aí que muitas vezes é feito por malícia e muitas vezes é feito por burrice mesmo. O que o Olavo pensa? Bom, a única maneira da gente se aproximar da verdade é fazendo o trabalho dialético, que no fim é o método científico. Nós vamos confrontar hipóteses e testar a coisa até a gente depurar e chegar mais ou menos numa aproximação do que pode ser. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a assistir vídeos assim, desde o cara que é um cientista, um cara com treinamento, etc, até o cara mais chapéu de alumínio, assim. E só que daí ele assistia esses vídeos, ia na timeline dele no Facebook e postava, e ele não falava nada. Ou ele falava, olha que interessante. Aí teve um negócio quando ele descobriu da planicidade das águas, né? Então ele daí viu 1000 estudos e justificou 1000 vezes e que me parece bem razoável, que a água não faz curva. Ele falou, olha, eu não sei se a Terra é plana, mas que a água não faz curva, ao que me parece, não faz. E aí todo mundo começou a chamar de terraplanista, isso nunca mais parou. E como isso no senso comum, né, é tido já como pessoa retardada mental, etc, quiseram associá-lo a isso. Essa talvez seja assim, uma das atrações mais engraçadas, né? E aí ele fazia vídeos assim, homéricos, respondendo, explicando, e ele tinha paciência. Que talvez seja outra qualidade, né? Eu tive alguns debates sobre astrologia. Tive uma vez um com o astrônomo Ronaldo Rogério Freitas Mourão. E ele começou dizendo, não, porque todos os filósofos escolásticos negavam a existência da influência astral. Eu falei, cite um. Ele não citou nenhum. Eu sei que todos aceitavam a existência da influência astral. Eu citei 14. Daí, 14 com o título do texto, etc, etc. Ele saiu dali prometendo nunca mais falar do assunto. E fez muito bem. Então, não venha discutir comigo isso porque você vai se dar mal. Porque é a famosa frase do próprio Newton. Eu estudei o assunto, você não. Então, cala a boca, burro. Olavo é astrólogo. Vamos lá, né? Eu fiz medicina, tá?
no segundo período da faculdade, eu estudei bioquímica. Bioquímica tem uma certa importância porque eu faço na vida. Você concorda ou não? Né? Sou médico. Agora, você não pode dizer que eu sou bioquímico porque eu estudei bioquímica. Né? Você não pode dizer que eu sou biofísico porque eu estudei biofísica em algum momento. Você não pode dizer que eu sou matemático porque eu estudei matemática na 4ª série. Isso parece uma coisa tão óbvia, né? Eu não sei, é um pouco complicado você ouvir essa crítica, porque geralmente as mesmas pessoas que fazem essas críticas acreditam também em uso de cristais e símbolos esotéricos, né? Então, tem uma galera New Age que critica ele pelo fato de ser astrólogo, então acho que é mais um desses, sei lá, desses espantalhos que fazem dele, né? Enfim, pra tentar desmerecer o trabalho dele. Uma coisa que era para ser motivo de, né, admiração, eu falei, olha, rapaz, tem um filósofo aqui que estudou um tema absolutamente espinhoso, um tema importante, um tema que foi tratado ao longo de toda a história do conhecimento humano. Tem um sujeito aqui que recentemente estuda isso. Ele fez pela astrologia muito mais que qualquer astrólogo, né? Enquadrando o problema, simplesmente isso. Né? Então, professor Olavo, faz um mapinha aí pra nós. Ele foi, como ele mesmo diz, ele foi astrólogo durante um tempo, estava precisando de grana. E ele foi um astrólogo como não existiu outro no Brasil. A primeira abordagem séria científica sobre o assunto, e isso nunca foi feito, que se saiba no Brasil e nem em grande parte do mundo. Ele era amigo do que ele considera um mestre dele, que é o Juan Alfredo César Miller, que morava em São Paulo, mas era argentino de nascimento. Era um grande psicólogo. O Olavo conta N fatos dele tirar pessoas de catatonia. E ele usava tudo, inclusive a astrologia. E um dia ele deu o primeiro curso de astrologia, se não me engano, na PUC de São Paulo. E aí ele chamou o Olavo para escrever o curso inteiro, dar um formato livro. O Olavo, para fazer isso, ele foi lendo tudo de astrologia. E ele se tornou astrólogo desta forma, de uma forma indireta, e um grande astrólogo. Cada vez que eu fazia uma pergunta para ele me dava 10 livros para ler. Daí eu achei que aquilo seria preciso organizar aquilo. Eu falei, mas esse negócio de astrologia é um campo absolutamente caótico, né? Ele precisa tentar organizar isso aí de algum modo. E a minha tentativa de organizar isso foi culminar 30 ou 40 anos depois no que eu chamei de astrocaracterologia, né? Porque evidentemente eu acompanhei todo o debate astrológico do século XX, eu li tudo que podia sobre isso, né? E achei que quanto mais debatiam, mais confuso ficava. E tentei, então, equacionar a seguinte questão: como se pode dar a esse campo de estudos alguma consistência científica, se é que isso é possível? Então temos que primeiro averiguar a possibilidade, depois tentar fazer isso. E foi isso que eu fiz. In his early years, Olavo de Carvalho was interested in astrology and had, if you will, the courage to practice a discipline, a science, as I believe, which is not well regarded in our civilization. It turns out that our gurus, our so-called wise men, regard astrology as a superstition. I discovered late in my own career that this is very far from being the truth. The fact is that astrology deals with a kind of causation which is unknown to physics, and which suddenly in the last so many decades has come to light, because there are now phenomena associated with quantum physics which cannot be understood in terms of the causality known to physics. So I've been involved with these issues, and I can tell you in all candor, yes,
vertical causation exists, and the difference between astrology and physics is simply this: physics knows only horizontal causation, astrology knows only vertical causation. But astrology is every bit as much as science as physics. Essa é outra imbecilidade, assim, que começa a circular na imprensa, né? E aí as pessoas vão repetindo e vira uma verdade, assim. Eu, por exemplo, posso falar, se o Olavo foi um guru de alguém, meu, por exemplo, eu nunca tive nem contato pessoal com o Olavo. Meu contato com o Olavo foi totalmente através dos textos. Então, como é que um guru que não exerce influência pessoal, só existe guru com influência pessoal ali na vida da pessoa e digamos que o guru geralmente abarca a totalidade da vida da pessoa, né? Passa a influenciar em tudo e determinar tudo, né? É claro que toda relação docente-discente, ela é marcada por uma figura central, que é o docente, que é o mestre, e todos os discípulos ficam então ali em torno do mestre. Quem olha de fora e enxerga essa relação, né, poderá apontar o dedo e dizer, olha, aqui está se constituindo uma seita. Porque quando alguém fala a verdade, né, quando alguém mostra as coisas como elas de fato são, né, a verdade tem tamanho poder magnético que ela não deixa de causar um espanto, uma fascinação, né, naquele que a ouve. Né? Como Aristóteles diz que a filosofia começa pelo espanto, pelo fascínio. E o engraçado é que a mesma acusação dela não escaparam, né, outros grandes filósofos. O próprio círculo de alunos de Sócrates era visto como uma seita. E Sócrates era visto como um líder de seita perigoso, tanto é que ele passou a ser uma ameaça para a cidade e precisou ser condenado à morte. De fato é muito perigosa, porque a gente humilha todo mundo. Você pega qualquer professor universitário, põe na frente do aluno meu aluno dá uma surra nele. É uma seita perigosíssima, né? Quer dizer, é a seita da superioridade intelectual. Não tem quem possa competir com meus alunos, não é comigo. Comigo já não tinha, agora com meus alunos também. Esse pessoal tem um senso de inferioridade inteiramente justificado. E o complexo de inferioridade cria uma raiva, um ódio. Você quer matar o outro cara, porra. Veja, a inveja intelectual é pior do que a inveja material. Se o sujeito inveja o dinheiro do outro, ele ainda tem a esperança de poder ter aquilo. Mas se ele inveja a inteligência, quanto mais ele inveja, mais burro ele fica. E é este o problema. Esse pessoal está no fundo do poço, porra. Isso é tudo analfabeto funcional. Até o último. Então fica inventando coisinha. Né? Por exemplo, eles dizem assim, o Olavo não deixa os alunos discutirem. Falo, quais aulas minhas você assistiu? Você tentou discutir alguma coisa comigo? Não. Eu tenho centenas de alunos que vivem discutindo comigo. Centenas. Não é isso? Mas o cara nunca viu nada. Então ele imagina assim, o que ele leu a respeito de alguma seita, ele começa a imaginar e molda a imagem do Olavo com base nisso. Ou seja, é uma expressão de ignorância fantasiosa, medrosa, covarde. Tá certo? Isso é um bando de crianças incapazes. Para ser uma seita, precisaria melhorar muito. Porque é muito desorganizado o negócio. O Olavo não tem contato com quase ninguém. Ele fala para os seus alunos, vocês têm que fazer isso, ninguém faz nada. Então, essa seita, mesmo se fosse uma seita, seria a seita mais bagunçada da história. Então, enquanto efeito de seita, não teria nenhum. Então, essa detração, ela é meio que vazia no objetivo final, porque mesmo que fosse uma seita, seria inócua, seria quase inofensiva. Eu não sei nem o que é uma seita, eu não sei nem o que é um guru. Pra mim tá ótimo. Tinha lido ali, né, alguns textos clássicos do Vedanta, o Upanishads, essa coisa toda, né? Os comentários de Shankaracharya. Estava fascinado com aquilo, né? Que é de uma lógica extraordinária, né?
E daí aparece um brasileiro que tinha morado na Índia 5 anos e tinha estudado na Academia Védica de Bombaim, que é a academia do governo indiano, não é? Não é uma seita qualquer, né? E que ele queria trazer para o Brasil o diretor dessa academia. Era a primeira vez que algum Swami desse ia sair da Índia, eles não podem sair. Chamava-se Swami Dayananda Sarasvati. E eu fiquei encarregado de ficar de espécie de guia turístico dele, acompanhar ele para tudo quanto é lado. E evidentemente ia conversando, fazendo perguntas, né? E teve cenas extraordinárias. Uma delas foi, eu fui buscá-lo ali no hotel Hilton, né? E chegou lá, tá o homem vestido com aquela bata cor de abóbora, que era da ordem dele, né? Deitado na cama, assim, assistindo televisão. E vendo Nem Mato Grosso. Eu falei, ó, impacto cultural é isso aí, o resto é conversa. Daí ele olhou e falou, "This fellow is a little strange." Falei, é mesmo. E ele, numa dessas conversas eu falei, o que o senhor acha de eu ir para a Índia estudar? Ele falou, você pode ir, mas você não precisa, porque aqui você tem o Vedanta inteiro aqui. Aonde? Platão e Aristóteles. Falei, pronto, está resolvido o problema, vou estudar Platão e Aristóteles. É claro que eu não parei de estudar o Vedanta também, né? Mas gradativamente o foco de atenção virou para a filosofia grega. E de filosofia ocidental tinha lido vários livros, evidentemente. Mas foi aí que eu entendi que era para ler tudo, era para fazer um curso de Platão e Aristóteles. Eu pertenci durante 1 ano e meio a uma tarika. Sabe o que é a tarika? É uma organização esotérica islâmica. Mas essa organização não era islâmica, ela multiconfessional. Porque o Schwon era evidentemente um homem de gênio, mas ele era grande, mas ele se achava muito maior ainda. Então ele queria ser uma espécie de papa super religioso. Era papa do Islã, do cristianismo, do judaísmo, etc, etc. Essa organização que eu pertenci. Para você ter ideia, o Schwon nem permitia que os alunos daquilo frequentassem mesquitas, para você ter ideia. Ver o quão muçulmano era o negócio, né? Mas, evidentemente, a referência principal do Schwon é o Islã, claro. Assim como a do René Guénon, que foi em parte mestre, em parte inimigo dele, também. Guénon was one of a kind, and I think he is a man that we cannot really understand. He was somehow connected with some kind of a spiritual tradition that we know little about, and he had a certain kind of enlightenment, there's no question about it. In other words, he had a certain access to the higher spheres, the invisible worlds. But I would not call him a sage in the sense in which that term, say, is used in India. There are sages, I've been blessed to know them in my young years, and René Guénon definitely is not one of those. Yet he's no ordinary man, and he has access to a higher knowledge that's irrefutable. I mean, if you follow his life and his writings, he was an initiate of some kind, but I would classify him as very dangerous. Because, for one thing, he did not really understand Christianity. He had his views about it, and they were not correct. What he says about the sacrifice of the Mass, that at first it was an initiation and then it ceased to be, and so on. Fortunately, the great French philosopher Jean Borella has written about this. He's written an entire book on that subject, and with his incredible knowledge and actually personal knowledge of René Guénon, he's resolved that issue. So Guénon had certain incorrect opinions about Christianity, and they have been corrected by Jean Borella, and that's that. Now, for the rest of it,
Guénon had all sorts of ideas about some spiritual center and so on and so forth. And all I can say is that there is probably some truth there. But it is a truth one must be careful not to misunderstand. And in any case, my advice to any Christian would be, keep away from René Guénon. He can easily destroy your faith, which is our most precious gift. Eu considero o Chuon um filósofo, não um mestre espiritual. Qualidade espiritual não vi nenhuma nele, agora intelectualmente sim. Mas, e saí dali, saí atirando, pô. Agora, não quis fazer barulho em público, porque ninguém sabia quem era Chuon na época. O que eu vou fazer barulho contra um cara que ninguém conhece no Brasil? Escrevi um artigo numa revista aí, o artigo chamava As Garras da Esfinge, né? Não sobre o Chuon, mas sobre o Guénon. O Guénon foi o grande interventor islâmico no Ocidente, né? Ele veio para destruir a cultura ocidental e, na verdade, foi o inventor da invasão islâmica, foi o pioneiro da invasão islâmica. Ele conquistou uma boa parte da intelectualidade francesa, né? E, através disso aí, chegou a dominar o mundo dos estudos religiosos universitários, está tudo na mão de guénonianos, né? E daí apareceu o Chuon, que criou esta rica na Suíça, e o Guénon disse: esse foi o primeiro e único resultado do meu trabalho. Mas depois eles brigaram, por motivos assim, doutrinais, né? Brigaram e se separaram, um não falava mais com o outro. O Chuon tinha também vários discípulos brilhantíssimos que eu conheci, como Seyyed Hossein Nasr, o Titus Burckhardt, né, o Whittle Perry, o Rama Kumaraswamy, conheci muitos deles. Veja, eu contactei o Chuon em 86, e quando foi 87, começo de 87, eu já tinha rompido com aquilo, queria saber mais daquele negócio. Mas, aos poucos, os outros caras foram percebendo também que tinha um treco errado no Chuon. Quando chegou os anos 90, 91, muitos se afastaram dele, o Seyyed Hossein Nasr, Wolfgang Schmidt, Rama Kumaraswamy, foram abandonando o homem, né? Houve muita fofoca em torno dele e acusações também injustas, né? Se eu estou com raiva de um sujeito, eu nada digo contra ele. Sobretudo, essa é uma norma. Se eu estou com raiva de um sujeito, eu não uso palavrão contra ele. Eu falo coisa séria. Se eu estou usando palavrão, é porque eu parti para gozação. Mas, e assim, de tal maneira que se o sujeito se arrependeu, voltar atrás, nós ficamos amigos, não tem problema nenhum. Mas, como aconteceu com o Rodrigo Cocô. Agora, tem gente que não dá, não volta atrás, ficar orgulhoso, tipo Arruinaldo Azevedo, né? Esse aí não tem conserto. Né? Eu entendo por que ficaram tão bravos comigo, porque não tem, de fato, nenhum deles tem capacidade de se opor a mim e discutir seriamente. Não tem mesmo. Mas, mesmo os mais preparados, né? Tipo Dona Marlena Chauí, né? Uma vez ela me chamou de cafajeste e eu disse que ela ficava brava, pulando em cima do palco e gritando: respeite os meus pentelhos brancos. O que ela vai fazer diante disso? Essa acusação que fazem contra o homem, né? Ele é um filósofo autoproclamado, né? Eu pergunto àqueles que exigem diploma do Olavo de Carvalho, né? Onde está o diploma de Sócrates? Onde está o diploma de Aristóteles, de Platão? Existem certos saberes humanos que são tão antigos e memoriais quanto a própria existência humana. Né? São saberes humanos, não são profissões. E que em algum tempo da história as coisas foram se misturando. Olha, realmente, a atividade do filósofo se torna uma atividade acadêmica, que se torna uma atividade universitária, né? Que começa a ser regida por questões contratuais. E que para que algumas pessoas possam celebrar certos contratos docentes com as universidades para as quais elas prestam serviços, começa a ser exigidos certos papéis. Aqui já está clara a diferença entre professor e filósofo. O que o Olavo faz há tantos anos? Ele filosofa e ensina filosofia. Portanto, ele é filósofo e professor de filosofia. Filósofo é quem tem um diploma da USP. Né? Tipo, Marlena Chauí. Né? Como é que tem um ponto comparável do trabalho dessas duas? Por exemplo, pega Marlena Chauí e Olavo de Carvalho. Como é que você compara esses dois caras?
o trabalho filosófico deles. Não tem comparação. O cara que fala isso não conhece, é ignorante. Essa detração, ela não é muito uma detração. Ela é uma descrição. Porque eu acho que só um filósofo pode se autodeclarar filósofo. E isso vai muito no seu entendimento do que é filosofia. Mas se você entende a filosofia como a prática filosófica que tem sido seguida no Ocidente por mais de 2000 anos, você só pode se autoproclamar filósofo. Não existe outro tipo de filósofo que não o autoproclamado. E ele é um autoproclamado filósofo. É o filósofo que se proclamou filósofo. E o é, de fato. O Olavo nos ensinou a identificar picaretas. Picaretas e pessoas maliciosas. Isto ele não suportava. Quando ele ensinava, por exemplo, as 12 camadas da personalidade, ele de algum modo tinha também várias camadas que você ia descobrindo quando você o conhecia. Quem não conhece o Olavo, né? Aquela imagem, às vezes, do homem que fala grosso e xinga na internet, dá bronca no presidente, dá bronca em todo mundo, conta piada, segura o sutiã pro Reinaldo Azevedo, né? E manda ele botar o sutiã de bojo, né? Faz os apelidos mais deliciosos do planeta, né? Ele saltava de São Tomás de Aquino para notícias populares, para o xingamento mais pesado que você nunca ouviu na sua vida, para o comentário mais dócil, para o acolhimento mais humano. Começava dizendo, né, invocamos aqui São Padre Pio de Pietrelcina, né, e a Virgem Maria para que nenhuma injustiça cometa nesse programa, e xingava todo mundo, né, aquele filho da puta. Tem uma coisa que me fez, de fato, ler Olavo de Carvalho. Colocar um xingamento num título de livro. Quando eu vi que existia um livro chamado O Imbecil Coletivo, eu fiquei com muita vontade de ler. Se quem está filosofando é uma pessoa e não um livro, de quantas formas diferentes você pode interagir com uma pessoa? E palavrão não é uma delas? Não é uma atitude mundana, é uma atitude humana. Olha, em uma palavra eu vou rejeitar tudo. Aí vai lá e solta um palavrão. Como se, assim, filha da puta não fosse uma descrição da realidade. Como se, assim, vai tomar no cu não fosse, assim, um pedido real para fazer uma ação real, concreta. Deve ser bobagem, é típico de quem não conhece a língua portuguesa também, porque existem escritores, exímios escritores no Brasil que utilizam desse recurso. O próprio Bocage, né? Enfim. Se você tá ainda com essa inclinação no teu espírito puritano, né? Essa coisa de consegue ouvir uma palavra que aquilo já te atiça. A pessoa que trava a ouvir um palavrão, ela precisa ouvir um palavrão. Aquilo é pedagógico. A pessoa precisa estar desarmada. Entenda, essa pessoa ela tem uma perda da capacidade de entender a hierarquia, e o mundo é hierárquico, que torna ela claramente uma pessoa frágil. Algumas coisas são tão baixas, tão rasteiras e tão vulgares e tão infames que só um palavrão para descrever aquilo, né? Menos que um palavrão seria você dar uma dignidade indevida a determinados personagens, a determinados assuntos. Para você descrever a situação cultural do Brasil hoje, é difícil você não mandar alguém tomar no cu, né? Se esse ambiente cultural criado, você prejudica os planos da elite que estavam querendo foder com tudo. E o Olavo veio para foder com tudo. Se ele pode ou não ser filósofo falando palavrão, eu acho que só um outro filósofo poderia discorrer sobre isso. E, infelizmente, não temos outro filósofo para dar a opinião dele. Então a gente fica com a opinião do próprio filósofo, que é foda-se.